O novo consignado para trabalhadores preocupa o setor de bares e restaurantes. É o que diz a pesquisa da Abrazel. 68% dos empresários se consideram pouco ou nada informados sobre as condições. Para a gente entender um pouco melhor sobre esse assunto, o que pensam os empresários, vamos conversar agora com o presidente da Abrazel, Paulo Solmuti. Paulo, muito obrigada pela gentileza da entrevista. Uma boa tarde para você. Queria já te perguntar, qual que é a maior preocupação desses empresários? Boa tarde, Soraya. Bom, as preocupações são diversas, né? A gente começa primeiro preocupado com que não haja um superendividamento. Porque às vezes a gente fala assim, olha, já acabamos aí de debater com muita ênfase o malefício que foi as bets, ou que tem sido as bets para o setor. Então a gente fica muito preocupado que a gente tenha uma orientação para esse tomador desse recurso e que ela seja feita de maneira organizada. A segunda grande preocupação é como é que isso vai funcionar sob o ponto de vista da operação interna nos pequenos negócios. Nossa visão é que a medida é positiva, ela traz benefícios que a gente pode conversar sobre eles, mas não houve uma preparação, não houve uma instrução, foi um lançamento meio assodado que pega todo mundo de surpresa. Você ter uma ideia, 80% ou seja, 4 em cada 5 dizem que não estão preparados ou não têm conhecimento suficiente para operacionalizar essa cobrança, essa garantia do crédito. Essa falta de informação que você diz, esse conhecimento sobre as condições, os custos até desse novo consignado, pode impactar de uma certa forma a saúde financeira desses estabelecimentos? Olha, dos estabelecimentos, o que nos preocupa muito é quem trabalha conosco e a população em geral. Eu acho que o crédito consignado ele é positivo, porque ele abre uma linha com potencial de ser mais barata do que as pessoas estão tomando no mercado. Especialmente quando o uso delas forem para pagar dívidas mais caras. Ou seja, eu estou devendo o cartão de crédito, eu tomo um crédito novo e vou lá e liquido aquele juro que é muito caro, que muitas vezes supera os 400%, dependendo do período que a gente fica. Então, esse é um uso muito positivo. Agora, o nosso receio é que esse valor seja usado para consumo muito rapidamente, ainda que o uso para o consumo nos favoreça como setor, quanto mais dinheiro disponível para o consumo, melhor para os bares e restaurantes, porque a população vai lá e gasta, mas a conta chega. Então, o que a gente gostaria de ver mais alertas, mais instruções, que o brasileiro pudesse acessar um dinheiro mais barato. Nós temos aí, acho que 60% dos empréstimos foram feitos pelo Banco Brasil e pela Caixa. Muito positivo, porque é um juros mais barato, ali na faixa dos 3%. Mas tem uma parcela aí que outros 40% tomaram juros acima de 5%. Então, nós ficamos assim, olha, há necessidade de que a concorrência se dê de maneira mais plena possível e que, de fato, o dinheiro seja bem endereçado. Primeiro para pagar dívidas e depois para um consumo responsável. A Abrazel, de alguma forma, tem buscado algum tipo de parceria, seja com o governo ou mesmo com algum tipo de instituição, para que seja possível conseguir mais informações sobre essa modalidade de crédito aos empresários? Temos sim, e temos buscado também levar o que obtemos de informação para a ponta. Agora é um problema complexo, porque a regra não está muito clara ainda, pelo menos para todos. Os contadores que têm uma responsabilidade de fazer essa operação, porque muitas ou grande maioria das empresas no nosso setor não tem contabilidade interna, usa o contador externo, que também não está muito bem informado. Então, o nosso receio, e há penalidades, se você não descontar, se você não garantir ao banco que é aquele empréstimo que o dinheiro do salário vai de fato para pagar o empréstimo, que quando você demitir, que é outra questão, você precisa reter a multa para cobrir os custos do empréstimo. Então, isso tudo, se a gente não fizer isso bem feito, vai recair responsabilidade, penalidades sobre o estabelecimento. E isso nos preocupa, porque nem para nós está muito claro como orientar, porque não recebemos essa orientação nem do próprio governo. Então, nós estamos buscando diálogo, nós estamos buscando levar para a ponta a melhor informação para reduzir problemas e ruídos. Paulo, eu vou inserir nesse bate-papo, nosso comentarista Gustavo Segrelli também tem uma pergunta.
Paulo, boa tarde, obrigado pelo seu tempo. A pergunta é assim, é contraditório que utilize a garantia do FGTS, que é do trabalhador, para dar um empréstimo para o mesmo trabalhador, em que o trabalhador tem que pagar juros com a garantia do seu próprio dinheiro. É bem confuso. Isso que você mencionou perfeitamente bem, pode ser útil quando você tem uma dívida, uma taxa de juros maior, então se endivida uma taxa de juros menor, o que te favorece na tua organização financeira. Mas não tem uma preocupação por parte de vocês que esse dinheiro seja para consumo, ou seja, alguém se endivida para consumir parte desse dinheiro em determinadas atividades. Isso não poderia trazer um problema lá na frente para esse trabalhador? Perfeito, Sodés. Essa é uma das maiores preocupações que a gente encontrou na pesquisa que fizemos com o empresariado do setor. Agora, primeira coisa, às vezes a gente fala, está me emprestando o meu mesmo dinheiro com juros altos. Vamos, primeiro, eu não estou aqui querendo fazer defesa de governo A ou B, mas o fundo de garantia já existe há mais de 60 anos. É uma coisa que passou o governo, entrou o governo, ninguém tirou isso. Acho que é uma péssima alocação do recurso que é do empregado. É uma remuneração muito baixa, menos da metade do que paga hoje o governo de juros para qualquer cidadão para remunerar. Agora, é de certa forma positiva porque não empresta exatamente o dinheiro que ele tem lá. Uma parte desse dinheiro, 10%, se não me estou enganado, só que é usado para garantia e te permite pegar um valor maior, 3, 4, 5 vezes maior, o que pode ser muito positivo, como mencionamos, se for bem usado, especialmente para pagar dívidas mais caras e para um consumo consciente. Um consumo consciente ele é muito positivo, porque ele faz a economia girar, gera novos empregos favorece, muito melhor do que o assistencialismo. Quanto melhor o dinheiro da população vier do seu trabalho, a gente entende que mais salutar vai ser a economia e mais digna e melhor a vida desse cidadão. Sobre o novo consignado para trabalhadores CLT, conversamos com Paulo Sumuti, presidente da Abrazel. Mais uma vez, agradeço a gentileza e a disponibilidade. Um bom dia para você. Obrigado, Soraya. Muito bom estar aqui com vocês. Um assunto importante. Obrigada. Até uma próxima.